Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos. Com muita alegria, estamos chegando na sua casa. É o programa ID da Fundação Fraternidade, juntamente com a Canção Nova. Hoje, o nosso convidado é o Marcelo Raganin, nosso querido irmão da comunidade Paz e Mel, locutor da nossa querida irmã Rádio Aliança, e vem partilhar com nós, mais uma vez, a Palavra de Deus. Você já pode pegar a sua Bíblia, ir preparando, que depois vamos ler, proclamar e partilhar este lindo Evangelho. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua presença, pelo teu sim. Muito obrigado, Salete, a ti, todos os telespectadores. É uma alegria sempre estar aqui partilhando a palavra de Deus, né? Falando da doutrina católica, do amor de Deus. É sempre uma alegria muito grande e uma alegria também estar aqui entre irmãos queridos também. Muito obrigado pelo convite. Que bom, e obrigada pelo teu sim. Marcelo, então, qual o evangelho que nós vamos partilhar hoje? Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Lucas, né, onde nós vamos ver da nossa necessidade que nós temos de sermos santos, de buscarmos a santidade. E tu pode nos dizer assim, o que te inspirou, o que te tocou para te escolher este evangelho para partilhar conosco hoje? Sim, a inspiração vem de uma necessidade que nós católicos temos e cada vez mais gritante nos nossos meios. Antigamente, eu acho, esse ano eu faço 35 anos de igreja, mas nunca se falou tanto em santidade, nunca se precisou tanto santidade como nos tempos de hoje. E é um assunto fascinante, não é fácil, mas é o chamado universal a todos nós. Por isso escolhi esse evangelho de nós falarmos um pouco sobre a santidade, porque as nossas cartas, né, e sobretudo a Lumen Gentium, nos fala do chamado universal, a nossa vocação universal, que é o nosso chamado à santidade. E eu acho que isso é muito importante a gente partilhar no dia de hoje. Que bom, com certeza é muito importante mesmo nos tempos atuais, as situações em que estamos vivendo. Mas antes da proclamação deste evangelho, vamos escutar a oração do nosso fundador, Padre Ladislau? Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio que Tu estás presente em minha vida e na minha família, porque Tu és o Deus amor. Amor é vida e exige a presença. Eu creio que Tu estás derramando sobre todos nós abundância da Tua graça, dons, manifestações do Teu Santo Espírito. Eu creio na Tua palavra, no Teu ensinamento encarnada dentro de nós, que traz imensas graças, curas e libertações. Eu creio que o Espírito Santo é o nosso advogado junto contigo, Jesus. E Maria Santíssima é a nossa advogada. Eu creio, Senhor, faz-me viver sempre a Tua presença, o Teu amor e misericórdia. Amém. Amém. Voltando então, após ouvirmos a oração do Padre Ladislau, vamos proclamar o Evangelho então? Vamos proclamar o Evangelho e eu quero corrigir, que eu falei que era Lucas, né? Mas é João, Salete e os nossos telespectadores aí, é João capítulo 17, versículo 17. É especial essa passagem aqui, porque eu acho que ela é muito significativa para os tempos atuais.
em que ele nos diz assim, nosso Senhor nos diz assim, santificai-vos pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas eu quero começar, telespectadores e Salete, a falar um pouco sobre a santidade de vida. Sabe por quê? Tem algumas expressões comuns, assim, que eu não gosto de expressões assim, né? Que o pessoal fala e a gente ouve. Eu acho que desde que eu entrei na igreja, eu escuto o seguinte, nós chegar no purgatório tá bom. Se a gente chegar no purgatório tá bom. Sempre ouvi isso aí. Né? Se a gente chegar no purgatório tá bom. Nós temos que nos esforçar para chegar no purgatório. E nós olhando a palavra de Deus, e nós olhando o documento Lumen Gentium, que é esse chamado, essa vocação universal, a gente vê, Salete, que a gente ir para o purgatório é a gente passar, mas é passar na média. Então, que nem, né, quando eu era criança, eu precisava, mãe, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para passar? Ó, tem que fazer 6. Aí eu estudava para fazer 6. Não estudava para tirar 8, não estudava para tirar 9, muito menos 10, que eu ia me dedicar, bem capaz, né? Que eu ia me dedicar, não. Eu estudava para tirar o mínimo ali, sempre passava no 6, daquilo que precisava. Eu sempre fui assim, né? E a gente, na nossa vida, às vezes a gente começa a trazer essas coisas antigas aí da gente, que a gente vive, para passar com o mínimo. Mas nós temos que nos dar conta que o nosso chamado não é para irmos para o purgatório. O chamado que nós recebemos, Salete, é para ir para o céu direto. Com certeza. Nós somos chamados para ir para o céu. O nosso chamado nós como, né, cristãos, católicos, o nosso chamado aqui na Terra não é para eu ter uma vida cristã, que por si só já é boa, porque não é para a gente chegar na média e aí ir para o purgatório, lá passar um bom tempo no purgatório e aí depois ir para o céu. Tá? O nosso chamado é sem escala, é nós irmos direto para o céu sem escala. Então eu penso que nós, nos nossos grupos, nas nossas paróquias, o que nós temos que almejar é a santidade direta para o céu. E nós não podemos ter uma vida medíocre. Eu acredito que nós necessitamos, que nós precisamos, nós como cristãos, nós como católicos, qual é a primeira medida para nós irmos para o céu direto? Às vezes as pessoas perguntam isso quando eu estou lá na rádio, né? Bom, mas tu falou que nós precisamos ir para o céu direto. Então, como é que a gente vai para o céu direto? Eu digo, bom, a primeira medida, não existe nada fora, é bem fácil. É bem fácil. É nós colocarmos no nosso dia uma vida de espiritualidade diária. Todos os dias. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? Fora isso, nós vamos estar vivendo sobre os deleites do mundo. Porque a gente não consegue mergulhar direto na graça de Deus, a gente não consegue mergulhar direto no amor de Deus. Nós vamos tendo uma vida negligente de católicos, de cristãos. Então a gente vive um pouco, a gente vai na missa no fim de semana, que é já uma grande coisa, um ápice, só que nós necessitamos de uma vida diária, senão nós caímos. Senão é muito difícil nós vivermos numa vida de fim de semana vai para a igreja,
participa de um grupo, participa de alguma pastoral, vai na missa, aí chegou em casa, nunca mais reza e nunca mais abre a Bíblia. E nós temos que ter uma vida de espiritualidade compatível com a nossa caminhada. Ano passado me ligou um jovem e disse o seguinte: não, mas eu rezo todos os dias um Pai Nosso. Eu digo, a tua espiritualidade é menor que a do meu filho de 5 anos e da minha filha de 7, porque eles rezam o Pai Nosso e a Ave Maria todas as noites, né? Não é, hoje eu vejo isso e vejo que o maior tesouro, nós falávamos dos filhos aqui antes de entrar no ar aqui, tu com as tuas lá e eu com os meus aqui, né? Da grande preocupação que nós temos de curtir a vida deles, mas sobretudo a gente vive, quer fazer comida, quer, né, estudo, colégio, tudo maravilhoso e tudo tem que ter. Agora, a maior herança é a fé. Não existe, a maior herança é a fé. E falo, por graça de Deus, que já há bastante tempo, na minha casa a gente reza o terço todos os dias. Independente do que acontecer, independente se tem festa de aniversário, independente se tem... hoje teve missa. Bom, teve missa, não tem problema, nós vamos chegar em casa e vamos rezar o terço. Nós rezamos o terço. Eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 6 anos, né, o Fernando, e tenho a Elisa que vai fazer 8 daqui a pouco aí. Então, nós rezamos o terço diariamente. Eu não vejo... E aí, voltando àquela pergunta que eu recebo, né? Mas quais são os passos, então, para a gente ter uma vida, irmos direto para o céu? Eu não vejo nada diferente. Pode existir. Se existe, aí, né, alguém... Eu não sou diretor espiritual, mas talvez algum diretor espiritual aí revele. Eu só conheço desta maneira. É nós termos diariamente uma oração. E outra coisa, e o terço dura 20 minutos, 23 minutos. Quem é que não tem 23 minutos nessa leve? Com certeza. Gente, é muito rápido. É muito rápido. Um terço é 20 minutos, 22 no máximo. Como lá em casa tem 2 crianças, então a coisa às vezes no meio do terço se tumultua, então dura um pouquinho mais. Claro. Que às vezes um quer falar, um quer fazer uma pergunta, a gente, né, não controla muito a criançada. Claro. Mas um terço, lê a palavra de Deus. Isso aí, diariamente tu colocar no teu dia, não vai passar de 30 minutos. Então o caminho da nossa santificação e do nosso chão para nós irmos para o céu, eu conheço esse. Eu não conheço outro. Na hora que eu chegar lá diante de Jesus, que eu vou ter que apresentar a minha vida, eu vou ter que apresentar aquilo que eu fiz aqui, de bom, aquilo que eu tive de oração, né? A minha vida espiritual. Jesus não vai querer saber quantos telejornais eu vi de noite, quantos jogos de futebol eu vi, quantas festas, né? Quantos seriados, quais seriados eu assisti. Jesus não vai querer saber disso aí. Jesus vai querer saber na prática, aqui no Evangelho. E o Evangelho nos diz, João capítulo 17, versículo 17, santificai-vos pela verdade. Eu acho que isso é importantíssimo, Salete. Para nós, que nós, católicos, não nos acostumemos com uma vida morna da fé. Nós não podemos almejar o purgatório e achar que o purgatório está bom. Nós precisamos almejar o céu, né? Nós vivemos num organismo espiritual. Quando nós nos batizamos, nós recebemos um organismo espiritual ou uma vida de espiritualidade, né? É uma vida espiritual que ela é rompida pelo pecado. Pecado, então a nossa luta, hoje não se pode mais falar em pecado, Deus o livre, falar em pecado aí não.
Mas a nossa luta é contra o pecado. É. E nós devemos nos tornar santos diante do pecado. Que eu consiga. E que a gente consiga nessa lei. Nós aqui, todos os telespectadores, a gente possa conseguir aí. Mas tu sabe, Salete, que eu trouxe um escrito aqui de São Francisco Sales, que eu gostaria de partilhar. Não sei se eu posso partilhar agora. Com certeza, com certeza. Né? Que ele fala justamente disso, dessa questão desse nosso organismo espiritual e dessa nossa vida espiritual e o quanto que nós temos que lutar. São Francisco Sales nos diz que o batismo confere ao ser humano um organismo sobrenatural ou uma vida espiritual, tá? Cujo desenvolvimento depende necessariamente do alimento da fé. Então, olha só, para que a gente viva, ela depende necessariamente do alimento da fé. Então, e esse alimento da fé, ele é diário. Nós não vamos conseguir ter uma vida de vitória, uma vida espiritual próxima, íntima com Deus, se não for diária. Então, nós necessitamos. E ele nos diz isso. Então, depende necessariamente do alimento da fé. A saber, de São Francisco Sales, a oração e os sacramentos. A oração e os sacramentos. Se, contudo, o homem peca gravemente, esse mesmo organismo é ferido mortalmente. Então, nós temos que nos dar conta, porque nós não vamos para o céu com pecado. Nós não vamos para o céu com pecado. Né? Nós necessitamos amar mais a nossa vida espiritual, nós necessitamos amar mais Jesus, nós necessitamos amar mais Nossa Senhora. Sabe que, abrindo um parênteses aqui, né, eu vi um escrito de Santa Emeriche, eu acho que ela teve uma visão, né, da paixão de Jesus, daquilo que Nossa Senhora fazia. Né? Então ela diz, e a gente vê assim, o grande amor, ela descreve a aflição de uma mãe. Né? Ela diz que Nossa Senhora estava em casa, né, e daqui a pouco chegava um discípulo e dizia assim para ela, pegaram ele. Eles vinham dar notícia para Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora saía, daqui a pouco disse, olha, levaram ele para Herodes. E voltavam correndo lá. Aí daqui a pouquinho entrava outro discípulo e dizia, agora estão batendo nele. Estão flagelando ele agora. Né? E ela diz que teve dessa visão, ela via a aflição de Nossa Senhora. Ela via a aflição. Aí saía um discípulo, né? Daqui a pouquinho voltava outro e dizia, olha, colocaram uma coroa de espinhos nele, furaram toda a cabeça, ele está sangrando. E aí saiu, eles vinham dar notícia, né, eles vinham dar notícia. E daqui a pouco entra um discípulo e diz assim, agora ele pegou a cruz e saiu nas ruas. E diz que Nossa Senhora, sem dizer nada, ela saiu correndo para encontrar Jesus. E o discípulo atrás. E ela saiu correndo e vendo aquela movimentação, aquela gritaria. E ela, pelo movimento que ela via, ela conseguiu parar numa esquina onde ia passar Jesus. E quando Jesus passa, ela leva um susto, porque ela não conhece Jesus. E o que Isaías nos diz, né? Tinha perdido até as feições humanas. Aí diz, Santa Emeriche conta que ela se assusta porque, mas não pode ser ele. Mas, assim que ele dá 2 passos, ela já reconhece ele, ensanguentado de sangue, e ela se aproxima dele, e ele não consegue olhar para ela porque os olhos estão cobertos de sangue. E aí diz que ela chega perto dele e ela limpa assim, né?
tira o sangue e ele consegue olhar nos olhos dela. A descrição da cena é de chorar. E por amor a cada um de nós. Isso era por amor a cada um de nós e por amor a você que está aí. Jesus morreu por ti. Jesus morreu pela tua vida, porque a gente não tinha nenhum acesso ao céu. Nós não tínhamos nada. Era a mãe aflita, né? Tendo seu filho único ali, diante daquela situação, e ela vivendo, e a partir daí ela segue Jesus e passa por tudo. A descrição é maravilhosa, porque a santa, talvez ela seja beata, talvez ela não seja santa, que a gente lê tanta coisa que acaba, né? Mas eu acho que é Santa Emeriche. Ela descreve que quando Nossa Senhora consegue limpar o sangue dos olhos de Jesus, o que ela descreve no olhar dos dois, porque os dois se olham e ficam se olhando, sabe? É fabuloso, porque a gente imagina, né? A gente se coloca na situação. Então, se nós pecamos gravemente, quando nós, sobretudo, optamos pelo pecado mortal, nós estamos crucificando Jesus novamente. Então, primeiramente, o que nos deve nos fazer lutar contra o pecado é o nosso amor a Jesus, simplesmente pelo amor que Ele teve por nós. Simplesmente pelo amor que Ele teve por nós. Então, São Francisco Sales nos disse: contudo o homem peca gravemente, esse organismo, ou essa vida espiritual, ela é ferida mortalmente, pelo que a alma necessita de um reavivamento. Talvez a nossa alma necessite do reavivamento nesse tempo, né? Independente do caminho de igreja que a gente possa ter, nós necessitamos todos os dias de um reavivamento. Não é possível que a gente tenha um reavivamento se não for uma vida de oração e leitura da palavra de Deus diariamente. Esse é o caminho de nós irmos para o céu. E ele diz o seguinte: e nós precisamos do reavivamento, que, por assim dizer, que lhe traga de volta a vida sobrenatural perdida pelo pecado. Disso provém a urgência do sacramento da penitência. Então, Deus, Ele dá a nós as condições do reavivamento. Nós não estamos sozinhos. Ele nos dá as condições desse reavivamento e as condições para hoje, se a nossa hora chegar, de nós irmos para o céu. Nada de purgatório. Nada de purgatório. Não devemos lutar. Bom, se a gente for para o purgatório, que seja por acidente. Né? Que seja por acidente. Que o purgatório seja na nossa vida um acidente. E que a gente lute para irmos direto para o céu. E aqui eu termino dizendo que São Francisco Sales nos coloca que o sacramento da confissão é o meio do qual o homem pode recuperar a graça santificante, acusando-se de todas as faltas graves de que recorda, né? E de que pressupõe um bom exame de consciência, né? Que a gente faça um bom exame de consciência, sobretudo a disposição de ir lá falar tudo diante do padre e ter essa disposição de nunca mais pecar. É outro passo grandioso, Salete. Nunca mais pecarmos. Essa é a disposição que nós temos que ter. Porque o que nós queremos e o que nós devemos é irmos para o céu. Com certeza, Marcelo. Então, hoje, o Senhor está nos mostrando o caminho para irmos para o céu. É através da palavra de Deus, através da oração, que são 20 minutos para rezar um terço,
A gente às vezes perde 2 horas, um turno inteiro, olhando mensagem e de uma mensagem entrando noutra e cada vez entrando mais no caminho da fragilidade de cair no pecado. Então não vamos mais perder tempo com essas coisas que nos levam ao pecado. Vamos ganhar tempo com a palavra de Deus, com a oração e principalmente com os sacramentos. Se a gente peca, a gente tem o sacramento, a gente tem a liberdade e a oportunidade de tomar a decisão de não pecar mais. Fazer o propósito ali no confessionário diante do sacerdote, que é diante de Jesus, e tomar essa decisão. Não é fácil, mas com a oração, com a palavra de Deus, com a decisão, a gente consegue trilhar o caminho dos céus e levar os nossos filhos, com o nosso exemplo, para o caminho do céu. E lembrarmos sempre na hora do sofrimento de Nossa Senhora, que ela passou, oferecer nosso sofrimento com o dela e pedir a força e a sabedoria dela para superarmos as dificuldades. Está muito bom, está maravilhosa essa nossa partilha, mas o tempo nos cobra, né? Ele corre e precisamos encerrar agora. Mas antes, vamos rezar com uma Ave Maria para Nossa Senhora, para agradecer a sua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada por essa linda partilha que com certeza tocou os corações dos nossos telespectadores. Muito obrigado, Salete, para ti, sabe que tu, todo o pessoal da Fundação Fraternidade mora no meu coração, todas as pessoas que nos assistem também, nós temos que estar irmanados aí para a felicidade, para irmos para o céu juntos. Obrigado, um abraço para ti. Obrigada, você também mora no nosso coração, Marcelo. Agradecemos a toda a equipe que esteve trabalhando conosco hoje, agradecemos a você, telespectador, ouvinte, que rezou conosco, que partilhou conosco esse Evangelho. Agradecemos a todos vocês que colaboram com a obra da evangelização, com a oportunidade de levar o Evangelho na sua casa. Até o próximo programa, um grande abraço e Deus abençoe a todos.